TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde para vocês que acompanham ao vivo a nossa programação. Bom, vai começar nesse momento, confirmando agora às 5h05 a primeira parte da 41ª reunião ordinária. O assunto principal, os 103 anos de fundação do Instituto Penido Burnier. A iniciativa era o vereador Luiz Rossini, que já está posicionado. Portanto, fique conosco ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Boa tarde. Iniciamos aqui a primeira parte da reunião solene desta quarta-feira, que foi chamada para homenagear o Instituto Penido Burnier, que completou no dia 1º de junho 103 anos de existência. Eu quero já agradecer a presença do Dr. Leôncio Queiroz Neto, que é presidente do Instituto Burnier. Obrigado por ter aceito o convite, para vir falar um pouco da história, relembrar os fatos e mostrar como o Instituto Penido Burnier hoje tem desenvolvido um trabalho fantástico aí em parceria com a Prefeitura, também na área social. Quero cumprimentar também o José Renato de Lima de Oliveira, que é do Partido Novo e também membro do Conselho Regional de Economia. Obrigado por estar aqui. As pessoas presentes aqui no plenário. Quando a gente fala Instituto Penido Burnier, a cidade inteira reconhece a excelência do trabalho desenvolvido pelo Instituto, no atendimento das doenças oftalmológicas, com o Hospital dos Olhos, também do trabalho social que o Instituto desenvolve e ao longo de toda a sua existência, o Instituto Penido Burnier conseguiu dar visibilidade a Campinas. Eu mesmo, assim que cheguei em Campinas, eu tinha como referência de muitos falarem, isso foi em 1979, Instituto Penido Burnier. Era já reconhecido e como uma instituição de saúde de renome, de excelência, É claro que isso foi o fruto do trabalho de muita gente, desde o fundador até chegar nos dias de hoje. Então, para contar um pouco dessa história, para mostrar para a nossa cidade a importância desse Instituto Penido Burnier, eu já quero passar a palavra ao Dr. Leôncio, que acompanha desde a mais tenra idade, assim que também se formou médico e ajudou a construir essa bonita história. E falar um pouco também hoje da parceria, dos novos projetos, atualizar as informações, essa iniciativa junto com a Prefeitura que vai possibilitar o acesso a mais 10 mil óculos para alunos da rede municipal que tem alguma deficiência visual. Vamos atualizar essas informações, mas a palavra é sua. Quero agradecer aí a presença e é importante que Campinas conheça um pouco mais o nosso querido Instituto Penido Burnier. Obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara, o excelentíssimo vereador Luiz Rossini. E, em seu nome, cumprimento todos os vereadores e os presentes nessa sessão de homenagem aos 103 anos do Instituto Penido Burnier. Aprendemos com os nossos antepassados a desconfiar dos bons velhos tempos, uma das razões que tornou a nossa instituição pioneira em diversos tratamentos e técnicas cirúrgicas. Nossa história também nos mostrou que o sucesso é fruto de cooperação, trabalho, honestidade e capacitação. Apenas para recordar, eu gostaria de lembrar que o Dr. João Penido Burnier foi vereador, eu creio que em 1936. Também tivemos o Dr. João Leste Júnior, que
que trabalhou conosco, faleceu acho que em 62, também foi vereador. O doutor Antônio Augusto de Almeida também foi vereador, e também o doutor Heitor Nascimento, que também participou dessa casa. Então, a parceria, e eu acho que a Câmara Municipal de Campinas sempre teve imbuída dentro do Instituto Perini Burnier, né? A inovação na oftalmologia, as inovações na oftalmologia não faltam. As últimas incluem engenharia biosintética, engenharia de biomateriais, fatores de crescimento de moléculas pequenas, inibidores de crescimento de novos biofármacos, incluindo a terapia celular. Nesta oportunidade, também agradeço pelo acolhimento ao Penido, por esta casa e pelo compromisso do nosso prefeito, Dr. Dário Saad, em fortalecer a assistência à saúde ocular dos estudantes das escolas públicas, uma causa que abraço há alguns anos. Sabemos que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maior causa de deficiência visual é a falta de óculos para corrigir os erros de refração, que são miopia, hipermetropia e astigmatismo. Como também a presbiopia, que nada mais é do que aquela dificuldade de enxergar proximalmente que surge depois dos 40 anos. Destaco aqui que a dificuldade para enxergar afeta nossa cognição, nosso humor, nosso estado emocional, a nossa capacidade de aprendizado e nossa concentração. Por isso, valorizo muito esta parceria, pelos efeitos que o óculos, comprovadamente com pesquisas que já realizamos com os pais e professores de 36 mil alunos da rede de educação aqui do município de Campinas, em uma legislatura anterior, estes receberam óculos em ações que a Fundação Perini Burnier realizou com a Prefeitura de Campinas. Vale frisar que a falta de óculos não é a única causa de deficiência visual grave, especialmente no Brasil, em que a população passa por um rápido processo de envelhecimento. Dados da OMS revelam que a catarata é a maior causa de cegueira tratável a partir dos 55 anos. Atinge 17% dos que têm entre 55 e 65 anos, 47% das pessoas com 65 e 75 anos e 73% dos maiores de 75 anos. A estimativa do IBGE é que em Campinas, uma população está crescente nessa faixa etária, tenha triplicado de 2011 e 2021, enquanto o crescimento populacional de todas as idades, foi de apenas 14%. Significa que precisamos nos preparar com políticas públicas de saúde ocular mais abrangentes. Em 2031, a expectativa é que o número de idosos supere o de crianças. Por isso, a catarata, que hoje é responsável por 49% dos casos de perda de visão evitável pela cirurgia, a qual é o único tratamento, merece cada vez mais a nossa atenção. A Fundação Perini Burnier tem atualmente uma fila de catarata com 800 pessoas. O tempo de espera pela cirurgia é de 2 anos e muitos podem ficar cegos neste período. Nossa expectativa é termos um diálogo aberto, franco, com os poderes executivo e legislativo, para estabelecermos políticas públicas de saúde ocular que diminuam os custos aos cofres públicos e o sofrimento de grande parte da população. Uma pesquisa publicada recentemente no The Lancet, um dos mais respeitados periódicos científicos do mundo, mostra que a prevenção de cegueira diminui pela metade os custos aos cofres públicos. Na medicina, não acreditamos em sucesso isolado. Por isso, coloco aqui a minha profunda e sincera gratidão a todos, de alguma forma, participaram desta jornada. E peço a todos os vereadores que a gente
passe a estudar um pouco melhor, com mais atenção, essas políticas públicas de saúde. Agradeço em especial ao presidente dessa Casa Legislativa, o vereador Luiz Rossini, por ser uma pessoa que sempre tem preocupado e dedicado muito do seu tempo à saúde de Campinas. A todos aqui presentes nessa solenidade, o meu muito obrigado. Nós é que agradecemos. Dr. Leôncio, o Instituto Penido Burnier foi um dos primeiros a realizar transplante de córnea. Quer dizer, sempre houve essa preocupação com incorporar procedimentos cada vez mais modernos para melhorar a qualidade dos atendimentos. E tem também investido na inovação, inteligência artificial, né? Como é que tem sido, nessa área específica da medicina, a incorporação desses novos avanços da ciência, da tecnologia? Olha, nós temos hoje que ficar muito atentos a isso, às inovações. Nós temos muita automação e temos a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela já faz parte da oftalmologia há algum tempo. Muitas vezes eu tenho um exame que ele tem automação, onde ele examina o olho direito, pede para o paciente olhar para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, depois ele examina o olho esquerdo, e daí esses dados obtidos desse exame, esses algoritmos que esses dados geram, eles são colocados em contraposição a um banco de dados, muitas vezes mundial, para você saber se aquela camada de fibras nervosas está de acordo com a população, com o tipo étnico daquela população. Então, hoje, a inteligência artificial tem nos corroborado muito para a prevenção e também o tratamento, saber se não está havendo perdas, como é que está sendo o controle do paciente de muitas doenças. E, sem dúvida, nós temos que ficar muito cioso da melhor e mais recente e mais fiel tecnologia. Porque nós sabemos que muitos exames eles têm sensibilidade e tem também a especificidade. E é bom, o exame bom, o equipamento bom, é o que nos dá tanto a especificidade como a sensibilidade alta nesses dois sentidos. E, nesse sentido, o Instituto tem esses equipamentos? Nós temos a Fundação Dr. João Penido Burnier, que foi fundada em 1965, presta serviço à população dos mais necessitados já há algumas décadas, e já também há uma questão de uns 15 anos ou 20, a gente atende os pacientes do SUS. E são a esses atendimentos que, às vezes, eu penso que a Câmara, os vereadores poderiam corroborar ou com emendas parlamentares ou também com as emendas impositivas, que agora nós sabemos que o orçamento das emendas impositivas tem um grande peso quando destinados à saúde. Sim. Já na fala anterior, eu prestei bastante atenção quando o senhor praticamente fez um apelo, né, tanto aos poderes públicos, executivo e legislativo, para cuidar e voltar os olhos para essa ação de política pública. Por exemplo, não sei se a cirurgia de catarata é a mais recorrente, a mais frequente, mas uma fila de 800 pacientes aguardando aí para fazer essa cirurgia. Como nós poderíamos colaborar, contribuir para tentar acelerar essas cirurgias, né? O que o hospital ou a fundação precisaria de suporte, de apoio para tentar acelerar e agilizar esses procedimentos? Nós precisamos fazer a fila andar mais rápida, porque nós sabemos que o custo social do deficiente visual ou de quem enxerga com uma visão subnormal é muito alto, né? Ele fica dependente, ele não pode exercer uma série de atividades. Então,
trazer, agilizar a fila de catarata, que eu acho que é a maior demanda depois dos óculos, da consulta oftalmológica, é muito importante, né? Essa parceria que praticamente o que nós corroboramos com a prefeitura foi com o estilo de campanha que nós elaboramos em outras legislaturas, vamos dizer, com a expertise que a gente já tinha, e da necessidade que a criança, na fase de desenvolvimento escolar, tem de óculos. E nós sabemos que existe uma grande demanda por consulta oftalmológica, que a Secretaria de Saúde nos traz. Às vezes nós fazemos Outubro Brilhante para termos mais campanha, mas também o custo de um óculos é muito importante. Então, o professor Tadeu, secretário de Educação, ele conseguiu trazer esse programa para dentro da Secretaria de Educação, porque nós sabemos que a Secretaria de Saúde já tem, muitas vezes, um teto com esse custo, né? Eu já visitei Brasília em mais de uma vez, em ministérios, com a ideia de um óculos social, porque é um sonho que eu acho que vai fazer muita gente enxergar. Mas conseguimos aí, que eu acho que o prefeito Dário e o secretário Dr. Tadeu Jorge consigam aí agora, eu acho que agora desse segundo semestre de 2023 até 2024, porque nós temos ao primeiro semestre de 2024, porque nós precisamos consultar essas crianças, porque para chegar a esse número de 10 mil, foram triadas 70 mil crianças. Essa triagem já aconteceu nas escolas? Duas triagens. Nós fizemos uma triagem onde os professores foram treinados, e o professor é quem mais sabe, a criança que enxerga, que não enxerga. Esses professores foram definiram as crianças, passaram por uma retriagem automatizada, e agora essas da retriagem, eu acho que deu umas 25 mil na retriagem, e agora nós vamos, a ideia é que a gente chega a umas 12 mil consultas e que gerem a necessidade de 10 mil óculos, certo? É um feito e é um screening muito importante na população estudantil da cidade de Campinas. E tem sido, assim, do ponto de vista estatístico, frequente a perda dessa acuidade visual? Que fatores levam a isso? Hoje a gente percebe o uso do celular e do computador como algo que extrapola todos os limites, né? Não é meia hora, 2 horas, pessoas ficam horas diante, né, das telinhas aí. Isso tem efeito para... Tem efeito, nós já diagnosticamos em outro trabalho uma miopia que nós chamamos de miopia acomodativa, que a criança fica muito tempo, às vezes, à frente de um... E hoje em dia muita gente usa o celular, que é uma tela bem diminuta. Então, ela foca o olho ali e depois ela vai olhar para a distância e ela não enxerga, porque ela acomodou, né? O olho tem esse poder. E na criança isso é mais efetivo. Mas isso se restaura com a suspensão do uso, óbvio que num certo tempo. O que nós nos deparamos e que os estudos têm indicado é que a privação, hoje nós estamos muito fechados em casa, a privação da luz solar também corrobora para o aumento da miopia, o aumento da necessidade do uso do óculos, porque a radiação ultravioleta estimularia algumas células da retina a produzir a dopamina, e a dopamina impede o globo ocular de crescer, ou seja, a miopia é um olho grande. Então, você tendo dopamina, que é estimulado pelo sol, você teria menos míopes. Então, são fatores que nós temos estudado. Hoje nós temos lentes que, pela teoria do difocus, que a gente controla, evita, diminui o crescimento de miopia na população estudantil.
E o óculos é fundamental. Nós temos relatos dos outros trabalhos que realizamos, o quanto o óculos melhora o aprendizado, diminuiu a repetência, a evasão, melhorou as atividades, quer sejam na sala de aula ou quer sejam em casa, que quando nós criamos aquelas 36 mil crianças anteriormente, também da rede municipal aqui de Campinas, e criamos esses fatores e índices de aceitação do óculos e de melhorias que o óculos causou nessas crianças. Que bom. Eu fiz essa pergunta porque a gente costuma ouvir, né, dizendo que assim, quanto mais tempo a pessoa passa diante de um computador ou do próprio celular, por conta da radiação ou do tipo de luminosidade, isso tem afetado a visão das pessoas, né? De certa forma, sim, mas é algo que pode ser corrigido se ela cessar. O maior problema é a privação da luz solar. Tanto que a gente recomenda hoje que as crianças tenham 1 hora, 2 horas brincar em ambiente externo, ou mesmo praticar alguma atividade que possa, numa varanda, que tenha a entrada de alguma luz solar. E assim, na fase adulta, como às vezes as pessoas, até por dificuldade de acesso à consulta, ao oftalmologista, às vezes demora demais para perceber que está com a perda dessa acuidade visual. Quais sintomas são perceptíveis? Eu começo a ter uma dor de cabeça intensa, enxaqueca. Isso pode ser um indicativo de que o problema é... O olho, ele pode causar uma enxaqueca, mas não é o fator preponderante. As enxaquecas, na sua grande maioria, têm outras razões. Mas, sem dúvida, a falta... Ele não consegue, muitas vezes, a visão, a presbiopia, que surge aos 40 anos. Ele vê a letra tremida, ele pode ter um desconforto visual, ele não consegue mais imprimir aquela jornada de trabalho como ele fazia, e com óculos de presbiopia, às vezes, ele resolve isso facilmente. E sem contar que a consulta oftalmológica, ela não é só a prescrição do óculos, né? A consulta oftalmológica é a porta da saúde ocular. A consulta oftalmológica, ela pode diagnosticar diabetes, sífilis, hipertensão arterial, uma gama muito grande de doenças, de comorbidades que levam a alterações visuais. E isso é muito importante. O diabético é um paciente que ele exige também a consulta do oftalmologista, porque a retinopatia diabética leva a casos de cegueira. E hoje nós temos temos tratamentos efetivos para postergar essa cegueira, né? Então é muito importante o paciente diabético, o paciente com reumatismo, frequentar também o consultório oftalmológico. Sem contar a grande gama de medicamentos que a gente hoje utiliza e que muitas vezes pode trazer efeitos colaterais para a visão, para a córnea, ou mesmo causar catarata. Então, hoje, nós sabemos que 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente é dado pela visão, né? Às vezes, você pega um paciente com demência, com Alzheimer, e que está com uma catarata total. Ao você remover a catarata, implantar uma lente, você acaba dando uma melhora cognitiva a esse paciente. Não é que você vai curar a demência, mas você vai diminuir muitos sintomas, porque ele vai poder interagir um pouco melhor. Ou seja, a relação da visão é muito importante para a nossa qualidade de vida e a qualidade de visão. Eu recebi uma pergunta aqui no meu celular, do Irineu. Como é que se está aí a evolução do tratamento da degeneração macular? Bom, a degeneração macular, ela ocorre após os 75 anos de idade. A degeneração macular
no olho nós temos uma região que é de 1,5 milímetro quadrado, que é a mácula, fica na retina, no fundo do olho. E muitas vezes nós temos, nesse 1,5 milímetro quadrado, membranas, aparece esse tecido de degeneração. E essa região ela é responsável por 85% da nossa visão. Então, se você destrói essa região, você fica com o resto do globo ocular íntegro, mas você tem uma visão de 15% e 20% de acuidade visual. Então, sem dúvida, isso hoje nós temos injeções anti-VEGF, nós temos tomografias que podem predizer se você está, tomografia retiniana, que o diagnóstico mais precoce, tratar. Sabemos que a radiação ultravioleta pode ter um importante fator desencadeante nisso também. E muitas dessas degenerações, elas têm aspecto familiar, alguns aspectos assim. Hereditário? Hereditário. E com relação à catarata, tem como prevenir ou não? Ou a pessoa que tem tendência vai desenvolver? Olha, não tem. Inclusive, nós temos muitas famílias que têm catarata precoce, né? Tem alguns dados, sem dúvida o tabagismo apressa a catarata, também a radiação solar, a radiação ultravioleta parece que aumenta a frequência de catarata. E a maneira que a gente vive mais também vai desenvolver mais catarata. Alguns medicamentos têm como efeito colateral a catarata. Agora uma pergunta, a fundação, para a pessoa chegar até a fundação para receber aí o tratamento, é porta aberta ou ele é referenciado pelas unidades de saúde? Não, como é que funciona? É referenciado pelas unidades de saúde. Quer dizer, quem encaminha... Quem encaminha é sempre a unidade de saúde. Quer dizer, então a primeira consulta... A primeira consulta, a primeira triagem, o encaminhamento e até o agendamento é feito pela unidade de saúde. Quer dizer, a exceção ao programa é esse voltado para as escolas, dessa triagem... A triagem agora desse projeto dos óculos é feita nas escolas. Tanto que é um projeto da Secretaria de Educação. Que bom. Porque, assim, é duro, né? Se só no Penido a gente tem uma fila de 800 pessoas para cirurgia de catarata, né? Eu não tenho a ideia da demanda no município, né? Até eu vou conversar depois com o secretário de saúde, enfim, para ver como que a Câmara pode ajudar. O senhor também disse que hoje os vereadores têm a possibilidade, sim, de indicarem através de emendas impositivas, né, verbas direcionadas às entidades de saúde, 50% tem que ser para a saúde. Eu queria fazer já uma sugestão, né, que o Instituto Penido Burnier, a Fundação, pudesse encaminhar um projeto, qual é a necessidade, apontando, olha, para atendimento, agilização das cirurgias de catarata, um recurso para essa finalidade, não sei quais são as principais necessidades que injeção de recurso poderia agilizar o trabalho. A gente encaminharia isso para todos os vereadores, talvez marcar Isso vai ser para o segundo semestre e a emenda agora é só para o ano que vem. Esse ano já estão todas destinadas, né? Mas eu acho que dar visibilidade para os programas desenvolvidos pela Fundação e pelo Instituto Penido Burnier aos vereadores é fundamental para que eles se sensibilizem e possam, sim, encaminhar recurso para atender a essa finalidade. Eu fico muito grato, Rossini, de você fazer essa colocação, e eu acho que a gente podia conversar. Porque quando nós falamos de verba, dotação orçamentária pública, às vezes a verba é destinada ao atendimento, às vezes ela é destinada só a medicamento, ou a insumo, ou a equipamento, ou seja, nós temos fragmentações das dotações orçamentárias. Então, a gente precisa sentar antes para saber o que a legislação permite
e como isso pode ser encaminhado para a gente poder utilizar para atender o maior número de pessoas necessitadas possível. Ok. Nós, inclusive, tivemos uma reunião ontem com a secretária de assistência, com várias entidades assistenciais de Campinas, né? Para discutir um pouco de como é que estão sendo direcionadas e o cronograma de atendimento das emendas deste ano. E a Câmara, junto com a Prefeitura, está elaborando um manual, na verdade, para divulgar, dar transparência para toda a sociedade, primeiro, da existência das emendas impositivas. E segundo, quais os caminhos, né, que as entidades de todas as áreas, né, deveriam percorrer, exigências até para se habilitar ou poder reivindicar recursos para esses programas que têm por finalidade melhorar a qualidade do atendimento da nossa população, seja na área social, na área da saúde, na área do esporte, da cultura, né? E a gente vai estar providenciando isso, e eu acho que esse diálogo com o Instituto vai nos ajudar também a fazer essa orientação. Eu tenho certeza que isso vai ser um grande passo. Que bom. Bem, hoje o objetivo, já estamos chegando no horário, porque daqui a pouco vai ter a reunião ordinária da Câmara, né? O objetivo dessa primeira parte da sessão era comemorar os 103 anos de existência do Instituto Penido Burnier, que é uma referência na área da saúde ocular, da oftalmologia, não só de Campinas, mas de São Paulo e do Brasil. E receber o presidente do Instituto aqui, Dr. Leôncio Queiroz Neto, para nós é uma alegria, né? E uma honra. Aí o Renato aqui, ó, sugerindo que, apesar de sermos pessoas competentes, né, que fossem... Ele fez essa colocação, inclusive, na reunião com a secretária de assistência. Segundo ele, num estudo que ele fez, existem mais de 150 fontes de recursos a fundo perdido, de várias entidades públicas e privadas que podem ser acessados pelos gestores ou pelas entidades. Primeiro precisa ter o projeto e precisa ter conhecimento, né, dessas fontes de financiamento. Então, obviamente, a gente vai procurar, isso já foi até falado pela secretária ontem, identificar essas fontes e, tanto para acesso direto pelo poder público ou pelas entidades, a gente vai tentar disponibilizar isso para que a gente possa, recebendo recurso, garantir a melhoria do atendimento das entidades que já fazem um trabalho excepcional na nossa cidade. Eu agradeço muito e nós, pelo menos da Fundação, nós precisamos muito desse apoio e dessa parceria, dessa conversa, dessa instrução, né? Nós, acho que o ano passado recebemos uma verba parlamentar e não conseguimos resgatá-la, efetivá-la, recebê-la, porque a dotação orçamentária não condizia, acho que, com o nosso estatuto. Nós até fizemos uma reforma estatutária para podermos estar mais afável à legislação, né? Isso foi no final do último ano. E me parece que este ano, ainda a questão de uns 20 dias, o deputado e ex-prefeito Jonas Donizete me ligou que estava conseguindo, junto com o presidente Alckmin, liberando uma verba de um desses fundos para a Fundação. Nós, mesmo assim, nós estamos agora estudando aonde nós vamos poder alocá-lo, né? Porque tem uma série de dotações. Então, eu acho que seria muito útil nós termos essa conversa, essa instrução, para a gente poder conseguir prosperar e atender cada vez mais os nossos pacientes. Porque a essência da medicina, independente do que queiram, com inteligência artificial, sem inteligência artificial, é atender o próximo. Obrigado. Doutor Leôncio, leve aqui os cumprimentos, né, de toda a Câmara
a sua diretoria, a diretoria da Fundação Instituto Burnier, a toda a equipe técnica, aos servidores que fazem esse trabalho de excelência aí, cuidando da saúde ocular da nossa população. E a Câmara, naquilo que puder contribuir, conte conosco. Muito obrigado, Rosini. Obrigado. Então, dessa maneira, eu encerro essa primeira parte da reunião de hoje, né, dedicada à comemoração dos 103 anos de fundação do Instituto Penido Burnier. Obrigado. Voltamos daqui a pouco. Bom, terminou neste momento a primeira parte da 41ª reunião ordinária. O assunto vocês acompanharam ao vivo, 103 anos da fundação do Instituto Penido Burnier, que é certamente referência em todo o país no tratamento de doenças dos olhos. Estou aqui com o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini, para falar justamente a respeito deste evento importante, não é? Tirando dúvidas. Boa tarde para o senhor, presidente. Boa tarde. Na verdade, a ideia de dedicar a primeira parte para homenagear o Instituto Penido Burnier era, primeiro, dar visibilidade a todo o trabalho que eles desenvolvem, tanto do ponto de vista técnico, da qualidade de atendimento que é feito para a saúde ocular. É uma referência, sim, da oftalmologia em Campinas, no estado e no país, mas também falar do trabalho social que o Instituto desenvolve. Recentemente, com essa parceria com a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, que permitiu fazer a triagem de 70 mil estudantes, né, da rede pública municipal, identificar 36 mil estudantes de todas as idades que têm alguma deficiência visual, vamos dizer assim, e com a intenção, no final, de entregar 10 mil óculos para esses estudantes. A gente sabe que muitas vezes o desempenho escolar, a dificuldade de aprendizado, de acompanhar uma aula, se dá por uma deficiência visual. E muitas famílias, infelizmente, não têm condição, às vezes até de consulta e principalmente depois adquirir um óculos adequado, né, para aquela situação. Então, eu acho que a Fundação Penido Burnier cumpre um papel fundamental na área social, nessa parceria com a Prefeitura, que vai certamente beneficiar aí mais de 10 mil pessoas. E o senhor, inclusive, colocou a Câmara Municipal à disposição, né, presidente? Sem dúvida. Eu acho, o próprio presidente do Instituto, Dr. Leôncio Queiroz Neto, mencionou que o Instituto, às vezes, depende até de ajuda, de apoio financeiro para ampliar esse trabalho social. E as emendas impositivas hoje são um instrumento que os vereadores podem utilizar para apoiar projetos dessa natureza, dessa iniciativa. Então, nasce aqui, ou melhor, nasce não, mas aqui, a partir desse momento, a gente vai estreitar ainda mais as relações da Câmara com o Instituto Penido Burnier, porque a gente sabe que, se ajudar o Instituto, a gente vai estar ajudando na ponta as famílias, as pessoas carentes que precisam de acesso a consulta oftalmológica, tratamento e às vezes até cirurgia, né? E o senhor fez, inclusive, diversas perguntas, não é? E o presidente do Instituto Penido Burnier falou, inclusive, a respeito da importância, não é, de se ter políticas públicas para que a situação possa melhorar, né, presidente? Sem dúvida. Eu acho que o SUS, né, tem por objetivo atender e facilitar o acesso à saúde em todas as áreas de especialidades médicas, né? E a oftalmologia é uma delas. Então, aprimorar as políticas públicas também nesse campo é fundamental. E trazer essa discussão para a Câmara é uma forma de identificar problemas, dificuldades e tentar buscar solução para melhorar o serviço que já vem sendo executado. Obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço.
Portanto, o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini, conversando conosco ao vivo aqui no plenário, falando a respeito desta primeira parte, portanto, da 41ª reunião ordinária, que vai ter continuidade a partir das 6 horas da tarde. E, claro, você vai acompanhar todos os detalhes ao vivo também aqui na TV Câmara Campinas. TV Câmara Campinas. A época mais fria do ano está aí. É tempo de aquecer nossos corações para não deixar ninguém passar frio. Doe roupas masculinas, femininas e cobertores em bom estado. Acesse campinas.sp.gov.br/campanha do agasalho e